Olá, pessoal! Então vamos continuar o nosso curso de Introdução à Biofotônica, Conceitos e Aplicações. E na aula de hoje, então, a gente vai ver um pouco mais sobre as propriedades ópticas dos sistemas biológicos. Antes, vamos só recordar um pouco o que é um sistema biológico, né? Então, a gente lembra que tudo começa com os átomos, né, que formam as moléculas. Essas moléculas, esses conjuntos de diferentes moléculas vão formar células. Essas células vão formar tecidos biológicos. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão ali no nosso corpo humano. Esse órgão vai estar presente dentro de um sistema de órgãos no nosso corpo, como por exemplo o sistema digestivo, o sistema respiratório. E tudo isso, a combinação desses sistemas, vai formar o nosso organismo. Mas é importante lembrar que tudo basicamente começa com átomos, moléculas, até chegar ao nosso corpo humano. E vamos lembrar um pouco sobre a luz, né? Lembrar que temos o espectro eletromagnético com as suas diferentes quantidades. Aqui a gente muitas vezes vai falar em comprimento de onda, e então cada comprimento de onda se refere a um fóton com uma determinada energia ou uma onda eletromagnética com uma determinada frequência e uma determinada energia associada a essa onda eletromagnética. Lembrar que o espectro eletromagnético então vai de menores energias aqui, desde as ondas de rádio, ondas de micro-ondas, né, que são ondas eletromagnéticas, a região do terahertz, passamos ali pela região do infravermelho, passamos pela região do visível, que é onde a biofotônica principalmente trabalha, e depois temos o ultravioleta, raio-x e raios gamas. Nessa aula de hoje, as propriedades ópticas serão principalmente relacionadas ali à região do visível do espectro eletromagnético, tá bom? Por quê? Porque cada região espectral tem a sua própria forma de geração, detecção e interação com a matéria. Então, só para exemplificar, ondas de rádio, elas provocam a aceleração dos elétrons em campos eletromagnéticos. Micro-ondas provocam rotações e inversão moleculares, né? Então, vai estar principalmente interagindo ali com as moléculas de tal forma a rotacionar ou a fazer com que essas moléculas vibrem. Da mesma forma, o infravermelho, com uma energia um pouco maior, mas também vai estar envolvido ali em vibrações e torções moleculares. Aí a gente chega na região do visível e do ultravioleta, que aí já são energias suficientes, na maioria das moléculas, para provocar transições eletrônicas, tá bom? Então isso a gente vai ver daqui a pouco como são essas transições eletrônicas. Os raios-x já são fótons de maior energia, então essas maiores energias vão provocar transições eletrônicas mais energéticas, então mais internas nos átomos e nas moléculas. E os raios gama, que são fótons de maior energia ainda, são os fótons bem mais energéticos, interagindo com a matéria vai provocar a desintegração nuclear. Então, qual que é o objetivo dessa nossa aula agora? É mostrar algumas propriedades ópticas, a gente não vai conseguir passar por todas, a gente vai dar uma olhada nas principais propriedades ópticas e como elas dependem ali de tecido para tecido, e como elas podem ser utilizadas para caracterizar um tecido. Então, se um tecido está saudável ou tem uma determinada característica, ele tem um determinado conjunto de propriedades ópticas. Agora, se esse tecido começa a se alterar, por exemplo, surge uma inflamação, surge alguma interação, essas propriedades ópticas também serão alteradas. Então, a medida das propriedades ópticas é importante porque a gente consegue caracterizar um tecido, desde um fototipo de tecido, então a gente pode caracterizar os diferentes fototipos, os diferentes tecidos, a gente pode diferenciar, por exemplo, uma pele de uma mucosa através do entendimento das propriedades ópticas, mas se essa pele ou se essa mucosa começa a se alterar, essas propriedades ópticas também se alteram, tá bom?
Então vamos olhar a primeira propriedade óptica bem importante que a gente já aprende sobre esse conceito já há algum tempo. A gente sabe que em meios transparentes, então o ar, a água, o vidro e outros aí semelhantes, a gente já viu lá desde o ensino médio que quando um raio de luz, então quando a luz muda de um meio para outro, e aí cada meio é caracterizado por um índice de refração, aí entra uma propriedade óptica. Então índice de refração é uma propriedade óptica que caracteriza o meio. Então se eu tenho aqui um meio com uma determinada característica, um meio 1, ele vai ter o que a gente chama de índice de refração. E aí quando eu mudo de um meio 1 para um meio 2, por exemplo, o mais clássico exemplo aí, de um lápis dentro de um copo com água e depois tem a parte de ar ali, né? Então tem uma diferença do índice de refração do ar e do índice de refração da água. Temos também o índice de refração do vidro, mas isso caracteriza o meu material, né? Então a água, o ar, eles são transparentes, mas cada um tem um índice de refração. E o índice de refração, o que ele muda? Ele muda a velocidade de propagação da luz. A luz no vácuo tem uma certa velocidade de propagação, no vácuo, onde não tem matéria. Mas se a gente tem o ar, essa velocidade diminui. Se a gente tem a água, essa velocidade diminui. Se a gente tem o vidro, essa velocidade também diminui. Então a gente caracteriza essa mudança de velocidade da luz pelo índice de refração. Então essa grandeza óptica, essa propriedade óptica conhecida como índice de refração. Então no experimento ali do lápis com o copo d'água, o que a gente vai ver? A gente vai ver como se o lápis tivesse quebrado. Isso significa que tem uma mudança de índice de refração, então cada fóton que sai ali do lápis na parte do ar vai ter uma determinada direção de propagação e no caso da água vai ter outra direção de propagação. Então tudo isso é característica do meio. Então a gente tem ali a luz interagindo, eu vou ter a reflexão, né, que é a luz que permanece no mesmo meio, e a luz refratada, né, que é aquela que muda de meio, tá bom? Mas isso que eu falei é para meios transparentes, né? Mas a gente tem um outro tipo de meio, que são os meios túrbidos ou meios absorvedores. E aí vão surgir duas outras coisas que a gente já falou nesse curso, aqui a gente vai fazer uma rápida revisão, mas lembrem-se de que a gente já falou sobre espalhamento e absorção. Então, além da reflexão e da refração, a gente tem o espalhamento e a absorção. O espalhamento, o que é, rapidamente? É que se eu tenho um fóton numa determinada direção e ele encontra algum material, ele vai desviar, ele vai mudar a sua direção. Isso é o que a gente chama de espalhamento. E absorção é quando esse fóton interage com alguma molécula, algum átomo, e ele some, ele é absorvido pela molécula, e aí a molécula pode eventualmente emitir um outro fóton, ou pode transformar aquela energia do fóton absorvido em energia térmica, mas é basicamente o que a gente tem, são esses outros dois fenômenos que podem acontecer com a luz, o espalhamento e a absorção. Um exemplo clássico aí também de espalhamento é um copo de leite. Por que o leite é branco? Por que a fumaça é branca? As nuvens são brancas? Isso tem a ver com o espalhamento. A gente vai falar daqui a pouco os tipos particulares de espalhamento, mas no caso ali do copo de leite com o canudinho, a gente não vê o canudinho porque a luz é espalhada, a luz branca não consegue entrar e aquela que entra também ali é toda espalhada dentro do leite. Então a gente não consegue ver por completo o canudinho dentro do leite. Por quê? Porque a luz é espalhada. E aí depois a gente vai ver qual é o tipo de espalhamento responsável ali no leite. Mas a gente tem, por exemplo, o café. O café já é um motivo diferente da gente não conseguir ver a colherzinha ali dentro do copo de café. É porque o café é extremamente absorvedor. Então toda a luz que chega ali, ele absorve. Os pigmentos ali que formam o café,
eles são altamente absorvedores. Então a luz é absorvida e aí com isso a gente não consegue ver o que tem ali dentro. E assim, o corpo humano, na verdade, é uma mistura de um meio transparente, então cada tecido nosso tem um índice de refração, mas nós também temos absorção e espalhamento, porque nós não somos transparentes aí, né, na luz visível. Então nós somos uma combinação de índices de refração em cada parte do nosso corpo, mas também com componentes de espalhamento e de absorção. Então aqui só para a gente olhar alguns números, né? Acho que alguns números aqui vocês já viram lá desde o ensino médio. Então aqui é uma tabela de índice de refração, então sempre que aparecer aí RI é índice de refração, né, do inglês. Então aqui estão as referências onde a gente tirou esses números. Então a gente começa ali com o índice de refração da água. Então sempre lembrar que o índice de refração está relacionado com a velocidade de propagação da luz. Então o índice de refração na água é 1,33. Acho que a gente já usou esse número em algum momento da vida. E aí eu passo pelo acrílico, pelo óleo. A gente vai falar em alguma outra aula aí sobre microscopia, onde a gente usa o óleo de imersão, ou muita gente aqui já usou o óleo de imersão na microscopia. Então ele tem um índice de refração ali de 1,52. E assim vai, o vidro 1,54. E uma coisa importante para a gente lembrar aqui e comentar é que o índice de refração depende do comprimento de onda. Então cada comprimento de onda, por exemplo, se eu estou em 400 nanômetros, 500, 600, esse índice de refração pode mudar levemente. Então esses números aqui de índice de refração que a gente está vendo corresponde a um comprimento de onda específico. Eu não quis agora entrar em detalhes nesse comprimento de onda, mas a água, o índice de refração muda com o comprimento de onda. A mesma coisa no vidro e nos tecidos biológicos. Então aqui de maneira geral, por exemplo, a gente tem o índice de refração da pele, dos músculos, dos ossos. Então cada um desses componentes, desses tecidos biológicos, apresenta um índice de refração diferente. E esses índices são de tecidos saudáveis. E aí, se eu começo a ter alguma alteração, esses índices podem mudar. E ali também alguns componentes dos tecidos, né? Por exemplo, fluidos intersticiais, fluidos intracelulares, organelas celulares. Cada um desses componentes tem um índice de refração diferente. Aqui de novo uma nova tabela onde a gente olha um pouco mais esses índices de refração, aqui comparando, por exemplo, entre humano, canino e outros animais, como esses índices de refração, aqui para quem trabalha, por exemplo, na odontologia, lembra lá do esmalte, da dentina, da hidroxiapatita. Então, cada um desses componentes do nosso, que formam o nosso dente, eles têm um índice de refração diferente. Então, também se é humano, se é animal, se é algum outro animal, esses índices de refração também são diferentes. Então, o nosso dente ali também, como um componente biológico, apresenta um índice de refração diferente aí para quem está na odontologia. Aí aqui um pouco da pele, então lembrar também que a pele é dividida em várias camadas, né? A pele é a forma mais geral da gente dizer, mas ela tem lá a epiderme, a derme, depois a derme também é subdividida. A gente viu isso numa outra aula. E aqui a gente mostra então também o índice de refração, que é maior aqui, por exemplo, na epiderme humana. Aqui também tem de outros animais, né, de suínos e de ratos. Então, aqui a gente está vendo como se comporta o índice de refração dependendo da camada da pele. Então, a gente observa ali que vai desde 1,3 a 1,6 quase o índice de refração das camadas da nossa pele. E a gente também observa que esse índice de refração também ali tem uma dependência bem grande com o tipo de camada e o animal.
Aqui também alguns outros animais para a gente ver e comparar esses índices de refração. Então, se a gente estiver fazendo um estudo em animal, a gente tem que lembrar que o índice de refração pode ser diferente do corpo humano. Aqui a gente continua a lista passando por alguns órgãos, então fígado, rim. Então, cada um desses órgãos, de maneira geral, ali vai apresentar um índice de refração. Então, tá bom? Então, essa é a primeira grande propriedade óptica que a gente estudou. Então, lembrar que mesmo tecidos e órgãos e componentes biológicos, ou até mesmo não biológicos, eles também têm índice de refração. Do mesmo jeito que a gente já aprendeu lá atrás que a água tem índice de refração, que o vidro, que o ar, os tecidos biológicos também têm índices de refração, tá bom? E aí só lembrar que cada parte desses tecidos vai ter um índice de refração, cada região vai ter um determinado índice de refração que caracteriza esse tecido. Bom, agora vamos olhar de uma outra forma essa interação da luz com o tecido biológico. Então, sempre quando eu jogo uma luz aqui no meu tecido biológico, eu posso ter, dependendo da superfície, a reflexão especular, que é aquela que vai sair, se eu imaginar um raio só chegando no meu tecido biológico, aquela que vai sair com o mesmo ângulo. Aquela que a gente já aprendeu lá no ensino médio, se eu tenho um espelho, vem um raio com um determinado ângulo, e aquele que sai com o mesmo ângulo ali em relação ao normal, é o que a gente chama de reflexão especular, porque é aquela também que ocorre no espelho. Na nossa pele, é difícil às vezes a gente ver isso, porque são vários raios de luz chegando, mas se a gente isolasse, pegasse um laser, um único raio de luz, como vai ter uma aula ali fazendo algumas demonstrações para vocês, a gente poderia ter na nossa pele, chegando um único raio de luz, um que saia com o mesmo ângulo de incidência. Então esse é a reflexão especular. Mas a gente também pode ter a reflexão difusa, que é aquela devido às irregularidades da superfície, vai sair com diferentes ângulos, então ângulos diferentes daqueles incidentes. Mas parte dessa luz, ela vai ser refletida, né, seja especular ou seja difusa, mas parte também vai entrar no tecido, vai sofrer o espalhamento ali, vai para dentro do tecido. E aí entram algumas divisões dessa luz espalhada. Se essa luz espalhada, então esse fóton que entrou lá, ele se desvia, mas mantém a energia é a mesma, a gente chama isso de espalhamento elástico. Então ele se desviou, mas a energia do fóton continua a mesma. E aí os dois tipos de espalhamento elástico são o Rayleigh e o Mie. E a gente vai ver a diferença deles dois daqui a pouco. Mas se esse fóton, ao desviar, perde energia, ou ganha energia, isso é o espalhamento inelástico. Então, inelástico é aquele onde o fóton muda de direção, mas também muda de energia. E aí existem também dois tipos de espalhamento inelástico, o Raman e o Brillouin. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho do Raman, o Brillouin a gente vai deixar uma outra aula aí extra para quem quiser saber mais sobre o espalhamento Brillouin, mas é um tipo também de espalhamento inelástico que pode acontecer nos nossos tecidos. Bom, mas dessa luz que entra, além dela ser espalhada, né, então além de mudar a direção, essa luz também pode ser absorvida pelas moléculas. E aí pode surgir dois caminhos dessa luz absorvida. Processos radiativos, onde essa luz é transformada em radiação de novo, né? Então, por exemplo, o fenômeno da luminescência, então dessa luz absorvida gerando luz novamente através de processos luminescentes, é o que a gente chama de processos radiativos. E eu também posso ter os processos não radiativos, que é a luz gerando coisas não radiativas, como calor, como reações de estado excitado, reações fotoquímicas, tudo isso a partir da absorção da luz. Então, se a gente tiver a luz desencadeando outros processos que não envolvem luz, isso é o que a gente chama de processos não radiativos. E cada uma dessas interações que eu disse agora pode ser quantificada com uma grandeza, com uma propriedade óptica. Então, o fenômeno de absorção a gente pode chamar
um coeficiente de absorção, ali um μA, que a gente vai definir ele um pouco mais aqui para frente, mas então eu caracterizo a absorção através de um número, que é o coeficiente de absorção. O espalhamento eu também caracterizo ele através de dois números, na verdade, do coeficiente de espalhamento, μS, e ali a unidade dele, por exemplo, centímetro é -1, mas essa unidade ali depende muito do contexto. E também tem a anisotropia, que vai dar uma ideia do ângulo de espalhamento. E a fluorescência a gente também tem o caráter espectral e temporal dela. Então a absorção e esse coeficiente de absorção μA, ele vai ser a probabilidade do fóton ser absorvido por unidade de comprimento. Então se eu tenho lá um determinado número de fótons e eles não são absorvidos, então a probabilidade de absorção é zero, então o meu coeficiente de absorção μA é zero. Mas se essa probabilidade vai aumentando desses fótons serem absorvidos, então esse μA vai aumentando. Então se eu jogo 100 fótons e existem a probabilidade desses 100 fótons serem absorvidos, então a minha probabilidade é 100% deles serem absorvidos. Então o meu coeficiente ali é o máximo possível por unidade de comprimento. Então a minha caracterização desse número vai depender então da probabilidade do fóton ser absorvido por unidade de comprimento. A mesma coisa é o espalhamento, então é o número médio de espalhamentos, então a probabilidade ali dele sofrer um determinado espalhamento do fóton por unidade de comprimento. E é lembrar que espalhamento é aquela mudança de direção. Então se o meu fóton não muda de direção, não tem probabilidade ali de espalhamento, então meu coeficiente é nulo, é zero. Agora, se essa probabilidade por unidade de comprimento vai aumentando, eu passo a ter, então, um certo coeficiente de espalhamento. Então, um número que quantifica esse espalhamento. Esses números, coeficiente de absorção, vocês viram lá em aulas mais iniciais, que tem a ver com seção de choque, de absorção, tudo isso a gente pode fazer outras relações. A mesma coisa com o coeficiente de espalhamento, mas aqui a gente vai tratar de uma maneira mais geral e mais simples. Então a absorção tem a ver com probabilidade do fóton ser absorvido e o espalhamento de ser espalhado. Então agora vamos olhar rapidamente os dois tipos de espalhamento elástico, né? Então o espalhamento Rayleigh, que é um tipo de espalhamento elástico, ele é o espalhamento das partículas com tamanho menor do que o comprimento de onda da luz. Então, se eu tenho lá um comprimento da onda da luz de 500 nanômetros na região do verde, o espalhamento Rayleigh vai acontecer para partículas que são menores do que esse 500 nanômetros. Então, partícula que tem 1 nanômetro, 10 nanômetros, elas vão sofrer esse espalhamento Rayleigh. Então, qual que é a diferença dos dois espalhamentos? Eu tenho que olhar o comprimento de onda da minha luz. Então, se eu estou ali no visível, se eu estou em alguma região específica, estou no verde, no azul, no vermelho, então eu olho o comprimento de onda e olho o tamanho médio das minhas partículas. Então se as minhas partículas têm tamanho, têm diâmetro ali muito menores do que o comprimento de onda, então meu comprimento de onda no verde, 500 nanômetros, e as minhas partículas são menores do que 500 nanômetros, eu vou ter o espalhamento Rayleigh. E qual que é a característica dele? Ele tem uma dependência muito grande com o comprimento de onda. Então ele é mais pronunciado para menores comprimentos de onda. Então ele é mais significante em menores comprimentos de onda. Então se a gente olhar ali no visível, o espalhamento Rayleigh ele é muito maior na região do violeta e do azul e muito menor na região do vermelho. E uma outra característica dele é que ele é isotrópico. Então daqui a pouco a gente vai ver a grandeza que quantifica isso, que é a anisotropia. Então o fóton tem quase a mesma probabilidade em qualquer direção. Então é o que a gente mostra aqui, ó. Esse aqui é o fóton incidente, representado por essa setinha aí, como se fosse um vetorzinho. E aqui é aonde está a minha molécula, meu centro espalhador, a minha célula, uma organela da célula. E aqui é a probabilidade desse fóton sair em cada uma dessas direções, tá bom? Então,
esse fóton que chega, ele não vai virar muitos fótons, né? Ele continua sendo um único fóton, mas ele tem a probabilidade igual de sair em qualquer direção. Então, se eu vou jogando mais fótons, ele sempre vai ter a probabilidade igual de sair em qualquer direção. Só que menores comprimentos de onda são mais espalhados do que maiores comprimentos de onda, tá bom? Então esse é o espalhamento Rayleigh. O outro tipo de espalhamento elástico é o espalhamento Mie, também descoberto aqui por esse senhor. E aí qual que é a diferença dele? Então agora o tamanho é mais ou menos igual ao comprimento de onda. Então o tamanho das partículas é igual ao comprimento de onda. Então se o meu comprimento de onda é 500 nanômetros, as minhas partículas vão ter também da ordem de 500 nanômetros, ali, ou até um pouco maiores, um pouco menores. E uma característica desse comprimento de onda é que não tem uma dependência muito grande com o comprimento de onda. Então, uma característica desse espalhamento é que não tem uma dependência com o comprimento de onda muito forte. Então, todos os comprimentos de onda são espalhados da mesma forma, tá bom? E com relação à direção, então se eu tenho aqui um fóton chegando nessa direção, a probabilidade dele espalhar no Mie é sempre mais na direção inicial do feixe. Então ele é sempre mais aqui que a gente chama de forward, para frente, tá bom? E aí depende, óbvio, aqui nessa ilustração, se a minha partícula é maior ou menor. Então aqui, comparando ali duas bolinhas, uma um pouco menor e uma outra um pouco maior. Então vocês estão observando que quanto maior a bolinha, mais para frente é o meu espalhamento. Então a dependência angular dele é diferente também do Rayleigh. Então tem toda uma teoria matemática muito bonita que explica isso. A gente não vai entrar em detalhes nesse curso, nessas nossas aulas, mas a gente vai deixar aí referências para quem quiser se aprofundar. O importante é lembrar dessas duas diferenças. Então elas surgem da comparação do comprimento de onda com o tamanho das partículas, e aí vai ter uma dependência com o comprimento de onda e também da direção do espalhamento. Vamos olhar um gráfico disso. Então aqui a gente tem comprimento de onda, está em micrômetros, mas é só a gente lembrar que micrômetro também pode ser transformado para nanômetros. Então aqui 0,4 micrômetros é 400 nanômetros, e aqui 800 nanômetros, 900 e 1000 nanômetros. E aqui a probabilidade de espalhamento. Então o Rayleigh ele tem essa grande dependência aqui, estão vendo? Então menores comprimentos de onda, a probabilidade de espalhar é muito maior. Menores comprimentos de onda, a probabilidade é menor. E aí o Mie ele tem toda uma dependência com o tamanho, né? O Rayleigh ele é bem característico, mas o Mie vai depender um pouco mais ali do tamanho da nossa partícula. Então ele pode variar aqui desde lambda menos 2 até lambda a menos 0,1. E até a situação onde a gente não tem espalhamento, que é, por exemplo, o meio transparente. Então cada um desses perfis dá a probabilidade de espalhamento. Daqui a pouco a gente vai ver que de um tecido ele vai ser uma mistura de Rayleigh e de Mie, e eu posso quantificar, fazer um fitting ali e determinar qual é a contribuição do espalhamento Rayleigh e qual é a contribuição do espalhamento Mie. Vamos só lembrar, pessoal, que isso não acontece só na nossa pele, no nosso corpo humano, nos corpos ali de animais, mas é o que explica aí na natureza o lindo nascer do sol e o pôr do sol aqui nessa imagem. Então, eu vou deixar ali o link do outro vídeo, mas rapidamente o céu é azul por causa do espalhamento Rayleigh das moléculas que compõem a atmosfera. E aí o nascer e o pôr do sol são avermelhados porque a luz azul é mais espalhada, enquanto a luz vermelha e amarela é menos espalhada e consegue se propagar mais. E a mesma coisa das nuvens. As nuvens, assim como leite, fumaça, elas são brancas porque a gente tem o espalhamento Mie nelas. As partículas são razoavelmente grandes comparadas ao comprimento de onda, então ali é o espalhamento igual de todos os comprimentos de onda, por isso que a gente tem o branco ali. Mas vamos voltar para o tecido biológico, né?
Então, no tecido biológico, a gente tem tanto o espalhamento Rayleigh devido a membranas celulares, agregados moleculares, quanto o espalhamento Mi, devido às organelas celulares. Então, se a gente pegar aqui uma célula, lembrar que ela é composta ali de várias organelas, né? O núcleo, membrana, ribossomo, lisossomo, mitocôndria. Cada uma dessas organelas tem um certo tamanho. Então, aqui uma célula típica vai ter 10 micrômetros ali de tamanho, e a mitocôndria em torno de 1 micrômetro, lisossomos, outros componentes ali da célula, e membranas, fibras de colágeno, os agregados moleculares ali que compõem o conteúdo ali, o citoplasma dentro da célula são menores. Então esses compostos aqui vão provocar o espalhamento Rayleigh, enquanto esses outros aqui vão provocar o espalhamento Mi, tá bom? Então cada um das organelas celulares e cada uma das células vai prover um tipo de espalhamento. Então vamos olhar agora um pouco essa outra grandeza chamada anisotropia. Então, além do coeficiente de espalhamento, tem essa anisotropia. Nesse curso a gente não vai entrar em detalhes muito matemáticos aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, que a anisotropia vai dar uma ideia do ângulo de espalhamento. Então, se eu tenho uma anisotropia característica aqui por essa letra G, se o G é igual a 1, o espalhamento é puramente frontal. Então, chegou o fóton ali, ele continua para frente. Então, o G é igual a 1. Se esse G é igual a menos 1, o fóton chegou, bateu e voltou. Então, esse G igual a menos 1 é um espalhamento puramente para trás. E o G igual a 0 é o espalhamento isotrópico. Então, a probabilidade é igual em qualquer comprimento de onda. Então, por exemplo, o espalhamento Rayleigh que a gente viu, ele é um G ali próximo de 0, porque ele é isotrópico. Enquanto o espalhamento Mi, ele é um valor próximo a 1, vai depender do tamanho da partícula, mas ele é preferencialmente frontal. Em tecidos biológicos, então, existe uma série de possibilidades de fazer essas medidas. Nesse nosso curso aqui a gente não vai entrar em detalhes em como medir índice de refração, anisotropia e tudo mais, mas a gente vai deixar referências para quem precisar e o nosso contato para quem precisar de ajuda para fazer a medida dessas grandezas, dessas propriedades. Mas eu já digo para vocês que existem diferentes métodos e atualmente tem muita gente estudando no Brasil e no exterior de como medir essas propriedades ópticas. Isso é um desafio ainda ali da literatura, da ciência. Mas em tecidos biológicos esse número está entre 0,7 e 0,99, ali com ângulos entre 8 e 45 graus. Então o G, a anisotropia de tecidos biológicos, está ali próxima de 1, tá bom? Então um espalhamento ali principalmente Mi. E aí existe uma outra grandeza que relaciona o coeficiente de espalhamento e anisotropia, que é o coeficiente de espalhamento reduzido. Então, porque espalhamento e anisotropia são duas coisas bem relacionadas. Então, se criou também uma nova propriedade óptica, uma nova grandeza, que junta essas duas coisas nesse coeficiente de espalhamento reduzido. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, em um exemplo de um gráfico de algumas propriedades ópticas de dois tecidos, o tecido da pele e o tecido mamário. Então, a pele e o tecido mamário aqui. Em função do comprimento de onda, esse coeficiente de espalhamento reduzido, tá bom? Então aqui é cada uma das cores, o comprimento de onda, e aqui a gente tem a medida, então, da pele e do tecido mamário. É importante observar que eles não são nem puramente Rayleigh, nem puramente Mi. Então aqui na bolinha aberta, é esse o perfil. Então a gente pode fitar aqui inicialmente pelo Rayleigh e a gente observa que ele se desvia bem para menores comprimentos de onda, né? O Rayleigh continua aqui, enquanto para menores comprimentos de onda, o que mais se aproxima aqui é o Rayleigh, e para menores comprimentos de onda, o que mais se aproxima é o Mi. A mesma coisa para o tecido mamário. Então aqui, mais na região do infravermelho, o que está mais próximo é o Mi. Só que aí para maiores comprimentos de onda, isso vai se desviando, e aí esse espalhamento vai aumentando, se aproximando do espalhamento Rayleigh. Agora vamos dar uma olhada na anisotropia. Então, nesse ângulo
de probabilidade do fóton ser espalhado. Então aqui é uma coleção de diferentes propriedades ópticas, de novo, em função do comprimento de onda, lembrar, então cada propriedade óptica depende do comprimento de onda, e aqui então a anisotropia que está relacionada com esse ângulo. Então aqui a gente já observa que para um mesmo tecido, um mesmo material, dependendo do método feito para se medir, isso pode se alterar. Então aqui a gente tem a pele, músculo, fígado, cérebro, cada um deles vai apresentar então uma anisotropia, que depende do comprimento de onda, mas também depende de como isso é medido, tá bom? Então essa é uma mensagem aí para vocês se lembrarem. Então esses foram dois exemplos ali de propriedades ópticas, coeficiente de espalhamento e anisotropia. Vamos olhar rapidamente aqui da luz espalhada, que pode sofrer espalhamento inelástico. Então a gente vai falar disso numa outra aula, se vocês já assistiram. Então o espalhamento Raman é aquele onde a energia do fóton muda, seja aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. Então isso também eu posso usar para caracterizar um tecido. Então eu posso lá fazer uma imagem Raman ou tirar um sinal Raman. Então eu jogo um fóton com um determinado comprimento de onda e vejo quais os comprimentos de onda que são espalhados com energias levemente diferentes. Então vou deixar aqui também aulas extras para falar sobre o espalhamento Raman. Mas ele vai gerar esse gráfico chamado deslocamento Raman ou Raman Shift, que é a quantificação de energia desses fótons espalhados. Então o deslocamento Raman 0 centímetro menos 1, um Raman Shift 0 centímetro menos 1, é aquele onde o fóton tem exatamente a mesma energia do fóton incidente. Mas aqui essa energia vai se afastando da energia do fóton incidente. Então aqui a energia é mais próxima do fóton incidente e aqui é uma energia mais distante do fóton incidente. Então como a nossa pele, os nossos órgãos e tecidos são formados de várias moléculas, cada molécula vai dar origem a um tipo de sinal Raman. E aí a soma de tudo isso é que vai caracterizar um sinal Raman. Então aqui, por exemplo, a gente tem o Raman de um tecido normal. Então ele tem um certo conjunto de moléculas, vai dar um sinal Raman de um tecido normal. Se esse tecido tem alguma alteração benigna, eu tenho um tipo de sinal Raman diferente do normal. Agora, se eu tenho um câncer, eu tenho um outro tipo diferente de sinal Raman. Então, o Raman também eu posso usar como uma propriedade do tecido. Cada tecido, dependendo da sua condição e dependendo do tecido, vai ter um sinal Raman, um espalhamento Raman diferente. Tá bom? Uma outra propriedade importante que a gente pode estudar é a mudança de polarização da luz. Então, sempre quando a gente incide a luz, tem essa característica ali da ótica, da física, a gente pode ter polarização, que é onde o campo eletromagnético oscila. Então, eu posso polarizar a luz que vai interagir com o meu tecido e depois ver se essa luz que foi espalhada pelo meu tecido, se ela mudou ou não a minha polarização. Então, a gente também não vai entrar a fundo nessa técnica, ela é muito rica, mas mostrando aqui um exemplo para vocês de um trabalho onde a gente pode trabalhar com a polarização, e essa polarização também é uma propriedade óptica do tecido. E essa luz espalhada com uma determinada polarização é uma propriedade óptica que eu posso usar para quantificar o meu tecido. Então aqui é o aparato que se usa para fazer isso. Eu posso usar uma câmera, um feixe de luz, polarizo ele, e aí eu posso pegar a luz sem polarizar ou a luz polarizada perpendicular ou paralela ao meu tecido. E aqui a gente observa que cada uma dessas polarizações traz mais ou informações diferentes do meu tecido, tá bom? Bom, agora vamos olhar um pouco mais em detalhes, a gente já viu isso em outras aulas, sobre os processos luminescentes. Então sempre quando a gente tem transições ali de absorção ou de emissão, isso também é uma propriedade óptica, né? Então uma absorção do tecido leva a uma transição do estado fundamental para o estado excitado,
uma emissão de fluorescência ou de fosforescência é uma transição do estado excitado para o fundamental. E cada molécula do nosso corpo, que compõe o nosso corpo, aqui por exemplo o DNA, tem um espectro de absorção. As moléculas têm os seus níveis de energia, como a gente já viu em outras aulas. Então aqui as bases nitrogenadas que formam o nosso DNA, cada uma delas tem o seu espectro de absorção. Isso aqui, por exemplo, é importante para a gente fazer desinfecção com a luz ultravioleta C, né? A gente vai falar isso em outra aula. Então, o mercúrio, por que a gente lá dentro do fluxo laminar usa lâmpada de mercúrio? Por que a gente usa lâmpadas de mercúrio ali para interagir com o DNA? Por que o UVC também é perigoso, que pode levar a mutações na nossa pele? Então, tudo isso devido à absorção dessas moléculas. Mas as outras moléculas também do nosso corpo, além do DNA, como colágeno, elastina, flavinas, o NADH, que está ali dentro da mitocôndria, responsável por produzir energia, o triptofano, cada uma dessas moléculas tem o seu espectro de absorção, tá bom? Cada uma dessas moléculas tem a sua função no tecido, né? Então, o NADH, FAD, flavinas são responsáveis pela respiração mitocondrial, pela produção de energia, e aí depois cada uma das outras também tem a sua propriedade. E essas moléculas são fluorescentes, né? Então elas têm os processos radiativos, absorvem a luz e emitem a luz novamente. Aqui então o espectro dessa emissão de fluorescência. Então, se o meu tecido está normal, eu tenho uma certa quantidade de moléculas, de NADH, de elastina e tudo mais. Então isso vai dar origem a um determinado espectro de fluorescência. Se esse meu tecido começa a se alterar, a quantidade dessas moléculas também muda, começa a mudar. São mudanças bioquímicas que começam a ocorrer no meu tecido. E isso pode mudar a fluorescência. Então, se eu tenho mais ou menos de um determinado tipo de molécula, isso vai refletir no meu espectro de fluorescência. Então, um tecido normal ele pode apresentar um determinado espectro de fluorescência. Enquanto um tecido alterado, ele vai mudar. Então, a propriedade óptica ali do tecido é a variação espectral da fluorescência, refletida bioquimicamente. Além dessa fluorescência de estado estacionário, a gente também tem o tempo de vida de fluorescência, que é o tempo que o fóton que está no estado excitado, ou de um conjunto de moléculas com fótons no estado excitado, demora para voltar para o estado fundamental. Então isso é conhecido como tempo de vida de fluorescência. E esse tempo de vida de fluorescência depende ali de algumas características do meio. Então se muda um pouco a oxigenação, se muda esse microambiente onde está a molécula, o espectro pode não mudar, mas o tempo de vida de fluorescência é mais sensível ao meio ambiente dessa molécula. Então, cada uma dessas moléculas pode ter o seu comprimento de onda de emissão, de excitação, mas pode ter também o seu tempo de vida. Então, aqui uma tabela resumindo isso de algumas moléculas, né? Que aí quem quiser parar e olhar, está aqui também a referência. Mas cada uma dessas moléculas vai apresentar a sua emissão de estado estacionário, mas também o seu tempo de vida de fluorescência, tá bom? Então isso também é uma propriedade óptica do tecido, tanto o espectro de absorção e de emissão, quanto o tempo de vida de fluorescência. Aqui um exemplo, então, da curva de intensidade de fluorescência em função do tempo. Então, uso um laser pulsado para isso, dou um pulso de laser e vejo como a fluorescência evolui no tempo. Então, aqui comparando a curva de um melanoma e da pele normal de um tecido em animal. E aqui pegando esse número de tempo de vida e olhando ele para diferentes situações, aqui já é um caso clínico. Agora vamos olhar numa outra coisa, pessoal, que é quando a gente joga um pulso de luz, eu posso ter ali o tempo de vida de fluorescência. Mas esse pulso de luz ele também pode se alargar num tecido biológico. Então a gente pode ver o tempo de propagação de pulsos de luz. Então se eu jogo ali um pulso de luz com uma determinada largura e esse pulso aqui se propaga num tecido, a primeira coisa que a gente vai ter são os espalhamentos, né? Então o meu fóton pode se desviar da sua trajetória inicial. Então pelo espalhamento Rayleigh, pelo espalhamento MI, esse fóton vai sair do caminho original.
Mas se eu olhar aqui na mesma direção do fóton incidente, eu vou ver esses fótons chegando em função do tempo. Então, se eu olho aqui intensidade em função do tempo, logo no comecinho eu vou ver o que a gente chama de fóton balístico, que é aquele fóton que se propagou ali, não foi desviado, foi realmente como uma bala e chegou rapidamente aqui do outro lado. Eu tenho depois os fótons que se desviaram um pouco, que foram para lá, para cá, mas logo chegaram aqui do outro lado. Esses são os fótons snakes. A gente fala que ele fez ali um vai e vem, mas continuou quase na mesma direção inicial de propagação. E depois a gente tem os fótons balísticos, né, que é aqueles que demoraram mais, se perderam ali no meio do caminho, mas em algum momento ou outro também chegaram do outro lado aqui na mesma direção. Eu posso olhar não só nessa direção inicial de propagação, mas em qualquer outra direção aqui no meu tecido. Então eu posso vir aqui, por exemplo, desse lado e ver que os fótons difusos, eles vão chegar aqui eventualmente em algum instante de tempo, vão se perder ali e vão sair do meu tecido. É lógico que os fótons espalhados, né? Porque eventualmente a gente pode ter fótons que foram absorvidos e aí eles ficam ali no tecido. Mas os fótons espalhados a gente pode detectar dessa forma. Então esse aqui é um outro exemplo. Existem diferentes outras técnicas, mas essa é uma bem interessante. E aí para vocês saberem, se em algum momento ouvirem falar sobre fótons balísticos, snakes e fótons difusos, o que eles estão relacionados. Sobre a absorção, aqui a gente tem um gráfico, né, de uma coisa que a gente já falou em outras aulas, vai falar de novo, que é da janela óptica, né? Então, isso é uma região ali importante onde a gente tem pouca absorção. Então, se a gente olhar aqui o espectro de absorção do colágeno, da água, da melanina, a gente vai ver que tem a região aqui no visível onde a água absorve pouco. Isso é interessante, saber que a água ela é transparente no visível, ela absorve quase nada, mas ela tem uma certa absorção no visível. Mas no infravermelho e no ultravioleta, a absorção da água já é um pouco mais significativa. Mas a gente tem o sangue, melanina, hemoglobina, tudo isso absorvendo com um determinado espectro, tá bom? A mesma coisa aqui, o coeficiente de espalhamento e o coeficiente de absorção. A gente pode fazer relações ali, por exemplo, da pele humana, fazer uma razão entre o espalhamento, entre uma absorção. Então tudo isso, em alguns momentos a gente pode ver de maneiras diferentes, tá bom? Então olhando razões desses comprimentos de onda, tudo isso para entender melhor o nosso tecido. O importante é que diferentes tecidos, essa é a grande mensagem aqui para a gente, que diferentes tecidos e condições vão alterar as propriedades ópticas. Nessa aula de hoje, então, a gente viu as principais propriedades ópticas, tá bom? Então, dependendo do tecido e dependendo das características desse tecido, a gente tem propriedades ópticas diferentes. Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos para vocês. Então, de fluorescência, a gente falou de índice de refração, absorção, espalhamento e assim por diante. E uma grande vantagem aqui da biofotônica, né, é que as fontes de luz e os detectores são razoavelmente simples. Então, por isso que a ótica é interessante, né? Porque se eu falar aí para vocês fazerem um exercício, me digam uma fonte que emite raio-x, ou uma fonte que emite terahertz, uma fonte de rádio, vocês vão pensar que é meio difícil, né? Ou um detector, me fala um detector de micro-ondas, um detector de infravermelho, um detector de ultravioleta. São detectores difíceis de se encontrar e de se pensar em como eles funcionam. Mas fontes de luz no visível, qualquer fósforo, qualquer laser, LED, a gente acha fácil. E o detector principal aqui é o nosso olho, né? A gente tem um detector bem simples que a gente consegue ver essa luz visível. E a gente tem câmeras à nossa disposição, tem uma série aí de detectores pontuais ou extensos, onde a gente pode medir essas propriedades ópticas, tá bom? Lembrar que isso também não é só macroscópico, né? A gente pode olhar essas propriedades ópticas em termos microscópicos. Por exemplo, a morfologia celular ali vai se alterar. Se eu olhar uma célula normal e uma célula cancerígena, a gente vai ver aqui
como mostrado nessa tabela, mudanças de tamanho, de formato. Então, isso também é uma propriedade óptica, que eu uso o microscópio óptico para olhar isso. Então, essa morfologia vai alterar também as propriedades ópticas do tecido, tá bom? Então, o tecido normal tem uma certa morfologia e isso se reflete nas propriedades ópticas do tecido. E a junção do coeficiente de absorção mais coeficiente de espalhamento mais anisotropia vai dar origem ao que a gente chama de coeficiente de atenuação efetivo. Porque no nosso tecido aqui eu não consigo separar o que é absorção, do que é espalhamento e do que é anisotropia. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá tudo isso acontecendo simultaneamente. Eu não tenho um momento só absorção, só um espalhamento. O tecido é a combinação de tudo isso. Então isso dá origem ao que a gente chama de coeficiente de atenuação efetivo. E aqui um exemplo de medida de uma substância branca do nosso cérebro ali. Então tem pouca melanina e hemoglobina e predomina o espalhamento no visível, né, desse tecido cerebral. E isso é todas essas propriedades ópticas juntos, dando origem ao coeficiente de atenuação efetivo. Então MIA, MS e anisotropia. Então esse aqui é um exemplo de medida. Aqui só uma última observação, que a gente tem as janelas ópticas, né? Tem a janela que eu citei lá para vocês na região do vermelho, importante na terapia fotodinâmica, como a gente já falou e vai falar em outras aulas, mas para vocês saberem que na literatura a gente tem outras janelas ópticas, tá bom? Então existem outras regiões onde esse coeficiente de atenuação total, esse coeficiente efetivo de atenuação, que é a soma da absorção, espalhamento e anisotropia, ele é reduzido, ele é menor. Isso depende do tecido, mas a gente tem outras janelas ópticas que a gente chama. Então, às vezes, trabalhar no visível ali é legal, a atenuação é pequena, mas em outras regiões ali do infravermelho, em torno, por exemplo, de 2.000 nanômetros, ou em torno de 1.500 nanômetros, também a gente tem um coeficiente de atenuação total, efetivo ali reduzido. E a gente pode usar essas regiões para fazer alguns procedimentos de diagnóstico ou de tratamento, tá bom? Então, com isso a gente encerra essa nossa aula, passamos rapidamente ali pelos coeficientes de absorção, de atenuação, ou coeficiente de espalhamento, anisotropia, índice de refração, vimos também a fluorescência, tempo de vida de fluorescência, e tudo isso então são as propriedades ópticas do tecido que a gente consegue acessar para diferenciar um tecido do outro e para diferenciar a condição do tecido. Tá bom? Então eu encerro por aqui e a gente se vê na próxima aula.